Você sabia que o corte bob, um dos mais usados para rejuvenescer, pode na verdade te deixar com aparência de 10 anos a mais se você cometer certos erros? Hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns que envelhecem seu visual na hora. E o melhor, como corrigi-los para que seu corte bob fique moderno, leve e elegante. Mas cuidado, porque o erro número 1 é aquele que quase ninguém comenta. E pode estar arruinando o seu estilo sem que você perceba. Fica comigo até o final, porque eu vou te revelar o truque definitivo que as mulheres mais elegantes usam para que o bob delas nunca adicione anos, mas sempre tire. Erro número 5. O bob pesado de um só comprimento. Existe um mito muito difundido, que um corte bob reto, sólido e sem movimento é sinônimo de elegância atemporal. Sim, ele pode ser, se você tiver 20 anos e maçãs do rosto de supermodelo. Mas, quando passamos dos 50, esse bob rígido começa a agir como um bloco, endurece os traços, achata o rosto e tira justamente aquela leveza tão valorizada que a gente procura. Pensa na Anna Wintour, a lendária editora da Vogue. Ela usa um bob reto há décadas. E no caso dela, já virou marca registrada. Mas, até nela, esse estilo pode parecer muito severo, quase como um capacete. É perfeito para sua imagem pública. Uma mulher que não precisa pedir licença para impor respeito. Mas, se você não quer parecer que está dirigindo uma revista de moda internacional toda manhã, esse mesmo corte pode te deixar com um ar mais rígido do que você realmente é. Agora, imagina o oposto. Um bob, com camadas internas discretas, quase invisíveis, que trazem movimento e suavidade. A diferença é como comparar uma escultura de mármore com uma seda que dança ao vento. O primeiro impressiona, o segundo encanta. E acredita em mim, rainha. O cabelo que se movimenta com você transmite juventude, frescor e modernidade, sem precisar tingi-lo de cores mirabolantes. Peça ao seu cabeleireiro um bob com camadas escondidas, não visíveis na superfície, que deixem o cabelo respirar. Isso cria uma moldura mais gentil ao redor do rosto, suaviza linhas e traz aquele efeito lifting natural que a gente ama. Psicologicamente, o movimento no cabelo transmite vitalidade. Um corte chapado, por outro lado, pode passar a sensação de cansaço ou peso, mesmo que você tenha dormido 10 horas e tomado 2 cafés. E quem quer gastar uma fortuna em cremes se o cabelo está apagando o brilho que você já tem? Com um bob que respira, a mulher não só parece sofisticada, ela transmite liberdade. Porque lembre-se, estilo não é prisão, é celebração. Se você está gostando dessas dicas, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de moda, sim, mas principalmente de autoestima, estilo e poder feminino. E falando em cortes que parecem sofisticados, mas escondem armadilhas, espera até ver o próximo erro. Te prometo que poucas mulheres conseguem identificá-lo a tempo. Erro número 4. O bob invertido. Agora vamos falar daquele corte que, em teoria, promete afinar o rosto e alongar o pescoço. O famoso bob invertido, mais curto na nuca e mais longo na frente. No papel, parece incrível. E sim, pode ser impactante. Mas cuidado, rainha, porque quando o ângulo é muito acentuado, em vez de te trazer elegância, ele pode adicionar dureza e uma vibe um pouco ultrapassada. Tipo, sou moderna em 2005. Um exemplo perfeito é a Victoria Beckham. Ela colocou o bob invertido no mapa, com aquelas pontas longas que tocavam o maxilar, enquanto a nuca ficava à mostra. Nela, há quase 2 décadas, foi um golpe de mestre. Ousado, fashionista, impecável. Mas veja como ela evoluiu. Hoje em dia, raramente repete esse corte. Prefere estilos mais equilibrados, com linhas suaves, que valorizam seus traços sem transformá-la numa caricatura de si mesma. Essa transição ensina algo importante. Até as mulheres mais sofisticadas sabem quando um corte deixou de funcionar e é hora de se renovar.
Visualize esse erro. Pontas longas demais apontando para o chão e uma nuca tão curta que o pescoço fica excessivamente exposto. Em vez de alongar a silhueta, esse contraste marcado cria desequilíbrio e acentua linhas de expressão no rosto. É como se o corte gritasse mais alto que você. E uma rainha não grita, ela conquista. O segredo está em suavizar o ângulo. Um bob levemente invertido, quase imperceptível, alcança o mesmo efeito de alongar o pescoço, sem exagerar. Quando as linhas são limpas e harmônicas, seu rosto suaviza e seu estilo ganha modernidade sem esforço. Dica prática: peça que a diferença entre a parte da frente e a nuca seja sutil, de apenas 2 ou 3 centímetros. Isso mantém o corte fresco, sem parecer uma fantasia. E se você tem cabelo fino, melhor ainda. Um ângulo acentuado só vai deixar os fios ainda mais ralos atrás. Emocionalmente, o bob, invertido muito dramático, pode passar a sensação de esforço demais. Como se você andasse com um cartaz dizendo: "Olha, ainda sou ousada." E a verdade, meu amor, é que você não precisa provar nada. O verdadeiro estilo não força, ele flui. Com um bob equilibrado, você conquista o que toda mulher busca: transmitir segurança sem perder delicadeza. Porque uma mulher com o corte certo não precisa defender sua idade. O rosto dela fala de plenitude e de uma confiança que nenhuma linha pode apagar. E agora vem a parte interessante. Se você acha que um ângulo marcado pode te envelhecer, espera só até descobrir o que um ângulo ainda mais extremo pode fazer. Acredite, esse erro número 3 é como colocar um megafone no tempo. Está gostando dessas dicas? Então, aproveite o meu manual. Elegância como nunca antes. Um guia completo para renovar sua imagem. Link na descrição. Erro número 3. O bob com ângulo exagerado. Chegamos agora a um erro que parece sofisticado na teoria, mas na prática pode se tornar seu pior inimigo. O bob com um ângulo muito acentuado. Sim, aquele corte onde a nuca é tão curta que quase parece raspada, enquanto as mechas da frente se alongam até tocar o peito. Num primeiro olhar, parece um uau! Mas na realidade, muitas vezes se traduz em um ai. Pensa em alguém como Charlize Theron. Ela, na fase dos cortes assimétricos, soube usar o bob com muito estilo e atitude. Mas repare, ela sempre equilibrava o drama do corte com suavidade no penteado. Nunca deixava que o corte engolisse a mulher. Essa é a chave. O corte nunca pode ser o protagonista absoluto. Quando o ângulo é radical demais, toda a atenção vai para o cabelo. E você fica em segundo plano. E uma rainha jamais se esconde atrás da própria cabeleira, né? Visualize esse erro. Uma frente longuíssima cobrindo metade do rosto e uma nuca tão alta que parece competir com o queixo. Em vez de rejuvenescer, esse desequilíbrio endurece os traços, marca demais a mandíbula e, paradoxalmente, te faz parecer mais séria e até um pouco rígida. É como se o corte dissesse: olhem para mim, não para ela. A solução está no equilíbrio. Se você gosta da ideia de um bob angulado, que ele seja moderado. Apenas alguns centímetros de diferença entre a frente e a parte de trás já são suficientes para alongar o pescoço sem exagerar. É como um bom perfume. Você não precisa tomar banho com ele. Algumas gotas já deixam sua marca. Dica prática: combine esse tipo de bob com um penteado que traga leveza, como ondas suaves ou uma escova com movimento. Isso quebra a rigidez das linhas e devolve frescor ao rosto. Lembre-se, linhas suaves rejuvenescem, enquanto ângulos extremos tendem a envelhecer. Psicologicamente, um ângulo exagerado pode comunicar ansiedade por parecer moderna, como se você estivesse dizendo: ainda tô no jogo, viu? Mas, rainha, o verdadeiro estilo não se agarra. Ele evolui com você. O corte deve refletir plenitude, não nostalgia. Um bob bem equilibrado com um ângulo leve te deixa elegante, estilosa e cheia de vida. Porque, como eu sempre digo,
Estilo não tem idade, tem atitude. Você já cometeu esse erro? Me conta nos comentários. E se você achou esse corte extremo demais, espera para ver o próximo erro. Porque é aí que muitas mulheres, sem perceber, acabam mostrando mais do que deveriam. Erro número 2. O bob com nuca alta. Chegamos agora a um dos erros mais traiçoeiros. O bob com a nuca muito alta. À primeira vista pode parecer moderno, fresco, até prático. Mas cuidado, rainha, porque esse detalhe pode jogar contra você. Quando a nuca fica muito exposta, em vez de alongar, ela chama a atenção justamente para aquilo que muitas de nós preferimos disfarçar: a flacidez da pele ou a proporção do pescoço. Vamos pensar na Sharon Stone. Ela tem sido um ícone de estilo por décadas. E embora já tenha usado cortes curtos e ousados, raramente você vai vê-la com a nuca extremamente marcada. Por quê? Porque ela entende que elegância não está em mostrar tudo, está em sugerir. Quando ela usa bob, a nuca fica equilibrada, o suficiente para ser sofisticada, mas nunca tão alta a ponto de endurecer os traços. Visualize esse erro. O corte sobe demais atrás, deixando-lhe o pescoço completamente exposto. Na teoria, isso deveria alongar. Na prática, destaca a região da nuca e faz o rosto parecer mais comprido do que o necessário. Resultado? Um efeito de severidade que apaga a feminilidade e a suavidade que você quer transmitir. A solução é deixar a nuca ligeiramente coberta. Não se trata de um corte pesado ou fechado, e sim de permitir que algumas mechas envolvam suavemente a parte de trás do pescoço. Esse pequeno detalhe cria harmonia, equilibra proporções e, o mais importante, traz um ar de juventude e frescor. Dica prática: se você quer um bob curto e elegante, peça ao seu cabeleireiro uma nuca não muito levantada, com acabamento limpo, mas delicado. Você pode complementar com um volume sutil no topo da cabeça, que alonga sem deixar nada exagerado. Assim, a nuca é insinuada, não escancarada. No aspecto emocional, um corte com a nuca muito alta pode passar a imagem de rigidez, de alguém que quer parecer ousada, mas acaba parecendo mais dura do que realmente é. E você, rainha, não precisa parecer dura para ser forte. A verdadeira força está nos detalhes elegantes. Com um bob que envolve suavemente a nuca, você projeta segurança sem perder doçura. Porque não é preciso mostrar tudo para ser inesquecível. E o melhor ainda está por vir, porque o último erro é, talvez, o mais comum e o mais devastador. Aquele que, sem perceber, pode te adicionar não só anos, mas também cansaço no olhar. Erro número 1. O bob sem camadas na frente. Agora sim, rainha. Chegamos ao erro mais comum. Aquele que parece inofensivo, mas pode arruinar até o melhor dos looks. O bob sem camadas na frente. Aquele corte totalmente reto, que cai como uma cortina rígida dos dois lados do rosto. Pode até parecer elegante, minimalista, mas na prática endurece as feições e apaga o olhar. É como construir 2 muros dos lados do seu rosto. E me diz, que rainha quer viver cercada por muros? Vamos olhar para Jennifer Aniston. Apesar de ser famosa pelo cabelo longo e luminoso, em várias fases ela usou cortes médios com camadas frontais que suavizavam sua expressão e traziam movimento. E isso não é coincidência. As camadas na frente são um truque mágico para criar dinamismo, destacar as maçãs do rosto e abrir o olhar. Se até uma estrela que poderia usar qualquer estilo aposta nas camadas, por que nós abriríamos mão desse recurso tão poderoso? Agora imagine o contrário, um bob sem camadas, completamente reto. O cabelo cai pesado e rígido, marcando sem piedade cada linha do rosto, acentuando o maxilar e trazendo dureza. Em vez de parecer fresca e radiante, você corre o risco de parecer cansada, mesmo depois da sua melhor rotina de skincare. Dica prática: peça camadas frontais estratégicas, começando suavemente na altura das maçãs do rosto ou da mandíbula.
Isso emoldura o rosto como pinceladas delicadas de luz, suaviza traços e dá a ilusão de um lifting instantâneo. É o detalhe que faz um bob parecer caro, refinado e cheio de vida. Psicologicamente, essas camadas projetam abertura. Um rosto suavemente emoldurado transmite simpatia, vitalidade e energia. Sem elas, o cabelo pode passar a mensagem errada: distância, seriedade, frieza. E você, rainha, merece que seu estilo mostre a mulher calorosa, sofisticada e radiante que você é. Com um bob com camadas frontais, você não só recupera o frescor, recupera aquele magnetismo natural que ilumina o rosto sem esforço. Porque o estilo certo não só se vê, se sente. E agora, como prometido, um conselho final transformador. A chave está em alinhar o seu bob com o movimento natural do seu cabelo. Não lute contra ele. Se seu cabelo tende a ondular, deixe que as camadas acompanhem essa onda. Se é liso, valorize o caimento fluido. O segredo não está em forçar, está em harmonizar. Porque uma rainha nunca batalha com sua coroa, ela a carrega com naturalidade. Se você chegou até aqui, comenta: "Sou pura sofisticação", para eu saber que você faz parte da comunidade de mulheres que brilham com luz própria. O que você aprendeu hoje é só o começo. Meu manual, Elegância como Nunca Antes, vai te mostrar como se vestir de acordo com o seu corpo, escolher as cores que mais te favorecem e muito mais. O link está na descrição. E só as primeiras que comprarem vão receber todo o conteúdo exclusivo, porque você merece se sentir como uma rainha.